Que o vereador Paulo Augusto Bernardi criou um projeto de lei que obriga a implantação prévia de infraestrutura antes de um município distribuir gratuita ou onerosamente lotes residenciais ou não residenciais. Se a gente imaginava que já fosse assim. E pelo que vejo não era. Vamos entender melhor esse projeto, que é de autoria de Paulo Augusto Bernardi, vereador, com quem vou conversar agora. Então, Paulo, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, ouvintes da Saudades FM. Prazer falar com você. Primeiramente, parabéns pelo seu aniversário ontem. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, viu? Saúde, pai. É o que eu mais preciso, saúde. Exatamente. Então, Paulo, quer dizer que não havia provimento tratando sobre isso antes? Então, Daércio, veja, desde muito tempo, há um hábito aqui em Matão de você distribuir lotes de terra e depois, então, a prefeitura iniciava a obra de infraestrutura, quando iniciava. Então nós tivemos um episódio que me chamou muita atenção. Em 2016 foram distribuídos 588 lotes de terras num determinado loteamento que ia ser implantado. E depois, no ano 2017, o prefeito de então acabou não dando sequência a esse loteamento, sob argumentos de que o proprietário teria ficado muito bravo com essa apropriação, porque teria um ônus muito forte para o município, porque no local estava plantado cana-de-açúcar, ele teria que se apropriar e pagar o chamado lucro cessante, que era em torno de 4,5 milhões de reais, segundo diziam os jornais da época. E isso acabou ficando no vazio. Então, essas 588 pessoas têm um documento, um papel, dizendo, olha, você ganhou um lote, e esse lote não existe. Daí veio o prefeito posterior e disse que ia fazer um plano habitacional, o maior plano habitacional da história, 1.800 e tantos lotes, e também esse plano habitacional não saiu do papel. Então, o que eu quis propor, e a Câmara aprovou ontem por unanimidade, foi uma regularização disso, Daércio. Porque, veja, quando você faz um loteamento privado, nós estamos hoje em Matão cercado por inúmeros loteamentos. O loteador privado, uma empresa loteadora, ela é obrigada por lei, antes de vender o lote, ela tem que contratar toda a chamada obra de infraestrutura, água, esgoto, energia elétrica, guias e sarjetas, e ela deixa como garantia para a prefeitura de que ela vai fazer essa obra de infraestrutura uma enorme quantidade de lotes em caução. Então ela deixa lá, vamos imaginar que ela tem um loteamento de 500 lotes. Ela vai deixar 80, 90, 100 lotes calcionados, ela não pode vender enquanto ela não entregar toda a obra de infraestrutura. Isso é um loteamento privado. Tá? Isso é um loteamento privado, a lei privada diz isso. A prefeitura não tem nenhuma obrigação disso. Isso aí não se aplicava à própria prefeitura? Não seria não. Seria muito ilógico a prefeitura calcionar para ela mesma, né? Então o negócio não teria cabimento. Tá. Então o que a prefeitura fazia? Normalmente fazia um mapa, fazia uma planta do loteamento, chamava-se fazia o cadastramento das pessoas, sorteava os lotes, e aí então depois é que ia tratar de começar toda a obra de infraestrutura, etc. O que aconteceu, por exemplo, que me motivou essa propositura, foi que esse pessoal de 2016, eles estão há 5 anos com um papel na mão, sem ter nenhuma garantia, não tem garantia nenhuma que ele vai ter lote em lugar nenhum. Então, o que eu propus? Eu propus o seguinte, que antes de você fazer qualquer tipo de sorteio, cadastramento e divisão e doação de lote, ainda que seja a título oneroso, que você venda, tanto para particular quanto para a indústria, a prefeitura se obriga a fazer a obra de infraestrutura. Ela tem que fazer o arruamento, fazer guias e sarjetas, fazer o asfalto, colocar a iluminação pública, colocar água e esgoto. Aí ela faz o cadastramento, sorteia o lote, a pessoa já entra no lote e imediatamente começa a construir. Para de fazer a promessa de entrega de lote futuro e sim passa a fazer uma entrega de uma coisa efetiva que já existe e a pessoa já pode imediatamente começar a construir, entendeu? Essa lei, de certa forma, acaba impedindo que o administrador, seja quem for nesse caso que estiver lá, ele faça demagogia com essa história de vou dar lote, porque para fazer isso ele vai ter que gastar. Exatamente, ele pode, veja, eu disse na Câmara ontem, um governo com planejamento, ele pode começar um loteamento no primeiro ano de mandato dele e entregar esses lotes no 4º ano. Ele faz a apropriação, ele começa a fazer, vai gastar em arruamento, vai gastar em energia elétrica, vai gastar em água e esgoto, e
no quarto ano ele distribui lote. Paciência. A lei permite que seja feito isso. Paciência, que seja cumprida a lei. Agora, o que eu não quis mais admitir é que seja feita uma manobra totalmente eleitoreira, como havia historicamente em Matão sendo feito desde os idos de 1988, entendeu? Chega normalmente no ano da eleição, reúne um monte de gente, faz um sorteio e aí sai 500, 600 pessoas contempladas com um papel. Olha, você ganhou um lote. Que não vale nada. Algumas pessoas receberam efetivamente, muita gente recebeu e efetivo, não tem problema nenhum. Agora, esse caso de 2016 me chamou muita atenção e 2017 também. Eu quis regulamentar essa situação de modo que a pessoa efetivamente receba alguma coisa pronta e acabada. Nós tivemos um problema, por exemplo, não sei se você se lembra ou não, do loteamento de Silvânia, quando foi feito o loteamento industrial de Silvânia. Não tinha energia elétrica, tinha que pôr energia elétrica, a empresa não podia se instalar lá, não tinha asfalto, não tinha não sei o que lá, aí tem um problema do georreferenciamento, tinha que pagar o georreferenciamento porque não podia. Então é uma série de confusões que acaba criando uma insegurança jurídica e, como disse o vereador Carmo ontem, acaba até causando um drama psicológico para a pessoa, porque você ganhou uma coisa que você não recebeu. Você não recebeu efetivamente, entendeu? Eu disse muito claramente ontem lá, e eu quero deixar muito claro, que eu não sou, o Paulo Bernardi não é contra a doação de lote, absolutamente. Eu só acho que você tem que receber aquilo pronto. É a mesma coisa se você ganhar um carro, por exemplo, e o carro tem que ser motor, sem roda e sem câmbio, entendeu? Eu não posso, nem você, afirmar que a intenção de quem tenha tentado isso tenha sido puramente demagógico. Às vezes o cara até queria fazer, eu não vou entrar nesse mérito, mas que no fim da história ficou um gosto amargo na boca dessa gente toda, ficou, porque então o projeto deixa bem claro, doutor Paulo, que o tal sorteio, outra forma de destinação que for ali determinada ou escolhida, só poderá acontecer após a infraestrutura completa, ou ele permite que lance esse sorteio concomitante com a obra de infraestrutura? Não, após a infraestrutura completa, após completar a infraestrutura. Não teve nenhuma emenda dizendo sobre nenhuma. O projeto é claro, depois que completar a infraestrutura, faz o cadastramento e você faz a doação dos lotes. Os vereadores, demais vereadores, como votaram? Unanimidade. Unanimidade, isso. Inclusive, eu até levantei a seguinte questão. Você tem uma situação, essas pessoas que receberam esse papel, vamos chamar de papel, em 2016. A condição socioeconômica da pessoa, em 5 anos, pode ter melhorado ou piorado. Então, no momento da efetivação da entrega do lote, vamos imaginar que esse loteamento tivesse ido para frente. A pessoa pode ter piorado ou melhorado a condição socioeconômica dele. Ele poderia hoje não ter condições de estar recebendo um lote urbanizado popular. Ou uma pessoa que naquela época não teve condição de se cadastrar porque ele tinha um bom emprego, tinha uma boa renda, hoje ele está desempregado, está num subemprego, ele precisaria de um lote, ele não tem condição. Então, em 5 anos, a condição socioeconômica da pessoa pode alterar. Pode ser alterada também. Então, é um negócio que teria que... Isso também é um outro aspecto que teria que se... O aspecto que mais me chama a atenção, você tem razão, eu não tô levando... Tanto ontem eu fiz questão de ressaltar que o meu projeto não tinha destinação, não é em relação ao prefeito tal. Óbvio que me chamou a atenção uma fala da vereadora Ana Mondini, algumas sessões atrás, como ela levantou o problema dos 588 lotes, que eu sinceramente não me recordava desse fato. Mas essa questão de cessão de lotes em épocas eleitorais vem desde 1988, Matão. Então isso é recorrente. Muita gente recebeu, não tenha dúvida disso, eu não estou questionando. Eu só gostaria que as coisas ficassem mais claras. Quer entregar, entrega, mas entrega uma coisa que a pessoa já possa, no dia seguinte da entrega, no dia seguinte do sorteio, já possa começar a construir a casa dela. Você foi perspicaz, teve memória boa de cuidar de uma coisa. Você vê como é que são as coisas, né? Quer dizer, não tenho razão nenhuma para elevar aqui a sua pessoa como vereador e tudo, não há nada que me obrigue a fazer isso. A minha observação é puramente daquilo que eu acho mesmo, tendo observado esse projeto seu. Que vereança, é isso aí, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe? Dá o ordenamento que o município precisa para que não se repita aquilo que tantas vezes já aconteceu.
ou que não aconteça algo no futuro, mas a gente, às vezes, doutor Paulo, está sentado em cima da solução, ou seja, daquilo que já existe para ser resolvido e não percebe. Eu vou dar um exemplo, senhor. Hoje aqui em Matão, qualquer parceria, e o pessoal não lembra mais, qualquer parceria público-privada aí, que o município queira fazer, PPP, lembre-se que já foi legislado lá atrás. O Esquetino teve 3 anos lá, que, por exemplo, a questão do lixo, ele já estava autorizado, ó. Por que não decidiu sobre isso, de taxa de lixo, seja que for para fazer frente aos custos, que no fim a empresa de lixo foi aquele martírio, greves e não sei o que, a alegação de que não tinha dinheiro, mas já estava autorizado, não lançou mão porque não quis. Ou porque é o quê? Medidas impopulares, como bem dizia o doutor Paulo, pode ser que essa medida desse projeto dele aqui, que ele agora aprovou, e a Câmara também, não seja tão popular, seja até meio impopular, mas é preciso que as pessoas verdadeiramente, quando forem contempladas, tenham a certeza de que realmente estão dentro de um pleito aí que tem tudo para dar certo. Agora, eu vou fazer, toma aí, tá um papel na tua mão, isso não vai levar nada nunca mesmo. É porque você tem razão, Décio. A minha grande questão foi exatamente essa. Se você foi sorteado, se você foi contemplado num sorteio público, se você recebeu um lote, se você recebeu, ou você vai pagar uma quantia X por mês do lote, você tem que recebê-lo efetivamente. Esse caso de 2016 é emblemático. Houve um sorteio de lotes e no ano de 2017 chega o novo prefeito, porque infelizmente, lamentavelmente, por questões políticas, ideológicas, eu não vou levar o caso, as administrações têm um hábito horrível. O que o prefeito anterior começou, o outro parece que destrói para não ter sequência, para não dizer que foi o prefeito A ou o prefeito B que começou. Eu não sei se foi esse o caso ou não, mas os jornais dizem que o dono do lote chegou lá e falou, olha, lá tem cana, então você vai me pagar o lucro cessante. Você vai pagar 4,5 milhões de lucro cessante, a coisa fica inviável ao município. O que acontece? Desistiram da apropriação. Então, as pessoas que têm esse papel na mão, eles estão a ver navios, eles não têm nenhuma segurança, eles não têm nem, judicialmente falando, eu sou advogado, eu preciso pensar nas coisas jurídicas, eles não têm como exigir da prefeitura que lhes outorguem a posse de um lote, porque não existe loteamento, não foi desapropriada a área. Então é isso que me pautou a propor esse projeto de lei. Eu quero que a pessoa que receba tenha segurança. Quando você vai comprar um lote privado, você tem uma segurança porque existe uma caução, como eu expliquei anteriormente para você, existe uma fiscalização, a loteadora tem que te oferecer em caução uma enormidade de lotes que são suficientes para pagar a infraestrutura. Se por acaso a loteadora não pagar, a prefeitura toma posse desses lotes e faz a infraestrutura. É assim que funciona, você entendeu? Agora, num loteamento público, a prefeitura não pode tomar posse do lote que é dela mesma. Não teria lógica, não teria Mas, por exemplo, o Ministério Público não poderia ser o zelador, vamos dizer assim, dessa área calcionada, por exemplo, o Ministério Público não poderia ser o gerenciador dessa área calcionada em defesa do cidadão, por exemplo, já que o próprio município não poderia ser fiscal dele mesmo? Mas ele é o fiscal da situação dos loteamentos privados. Agora, no loteamento público, não, a não ser que você fizesse uma engenharia que o município fizesse essa calção, mas eu acho muito pouco lógico você calcionar para você mesmo, entendeu? Você vai calcionar para você mesmo e se você não cumprir aquilo que você se obriga a fazer, você vai fazer aquilo que você deixou de fazer por obrigação. É um negócio meio que não dá muita liga, entendeu, Dércio? Não dá muito... eu município, deveria fazer o asfalto do loteamento que eu criei, mas eu não fiz. Então, eu, município, vou vender os lotes que eu mesmo calcionei para fazer o asfalto que eu não deveria fazer. Não tem muita lógica jurídica isso, entendeu? Não teria muita lógica jurídica, o Ministério Público não poderia intervir em algumas situações que são de competência exclusiva do prefeito, entendeu? E acaba que, de certa forma, iguais, né? Acabam sendo tratados de forma igual. O cidadão, as empresas, para empreender, tem todo um grau de exigência que o próprio município pode, né? E está desobrigado, realmente. Bom, mas o fato é que isso se completa no que fez muito bem, a meu ver, aqui foi uma perspicácia sua, uma observação boa, e você, né,
foi muito feliz aqui nesse seu projeto. Agora ele vai para o prefeito. E aí, o que é que você espera dele, do Cido Ferrari? Quanto a isso? Pelo comportamento da bancada do prefeito ontem, porque na verdade na semana passada foi solicitado vista do projeto pela liderança do governo, eu não me opus ao pedido de vista, acho que democraticamente nós temos que discutir. Ninguém do governo falou comigo sobre qualquer questão que pudesse ter algum problema em relação à aprovação do projeto. Pelo andar da carruagem, eu não acho que o prefeito vai vetar o projeto, mas é um direito que ele tem de vetar. Eu espero que ele sancione o projeto, obviamente, quando sai um projeto de lei e a Câmara vota por unanimidade, você espera que o prefeito também acolha a sua indicação. Agora, se ele pode, evidentemente, eu espero que eu tenho convicção que ele não vai vetar o projeto. Agora, se ele vetar, volta para a Câmara e a Câmara vai analisar os motivos pelos quais aconteceu o eventual veto do prefeito do Ferrari. Ok. O Beto tem aqui para complementar uma pergunta, mudando um pouco de assunto, mas dentro da sua atribuição de vereador. Pois não, Beto? Bem, nós acompanhamos, primeiro bom dia, Paulo, nós acompanhamos a votação do projeto, Paulo, sobre os bancos aqui em Matão, né, que os bancos, me corrija se eu estiver errado, essa lei entra em vigor hoje ou amanhã, né, que os bancos têm que ter uma tenda para receber as pessoas que ficam na fila à espera de atendimento, tem que dar um pouco mais de conforto ao cliente. Eu passei em todas as agências, né, aqui de Matão agora, e verifiquei que em nenhum banco, né, tem uma tenda fora ou com cadeiras para receber, apesar de não ter pessoas na fila, porque essa época aqui dificilmente dá fila, mais é começo de mês. O que você espera dessa lei aí, Paulo? Porque agora passa a valer a lei e a fiscalização tem que acontecer, né, Paulo? Bom dia, Beto. Muito obrigado pela pergunta. Beto, eu sinceramente vou confessar para você a minha ignorância. Eu não sei exatamente quando a lei vai entrar em vigor, porque ela entra em vigor 30 dias após a publicação na imprensa oficial. Eu não sei exatamente o dia que ela foi publicada, mas os bancos têm 30 dias para se adaptarem à lei. Eu, inclusive, tomei a liberdade de encaminhar uma carta por AR a todos os bancos de Matão, com cópia da lei municipal, solicitando a eles a aprovação. Eu espero, obviamente, que os bancos cumpram essa lei. Evidentemente que no dia 24 de agosto, no dia 25, são dias de movimento tranquilo de banco, essa tenda não precisa estar instalada. Essa tenda e essas cadeiras têm que estar instaladas lá quando tiver, obviamente, público externo esperando atendimento. Então, eu vou até verificar a data efetivamente da vigência dessa lei, quando vence os 30 dias de vacácio, e aí, obviamente, eu espero que os bancos cumpram essa lei, e se não cumprir, eu vou pessoalmente pedir para a fiscalização da prefeitura começar a multar. Isso eu não tenho a dúvida que vai ter que multar. Ou que os bancos, então, façam a gentileza de contratar mais funcionários, né, e parar como é que chama, exigir demais dos funcionários que estão contratados lá e criem ambientes mais salutares de serviço que possibilitem que a população seja melhor atendida, porque não é possível mais a gente ver as filas que tem, principalmente nos bancos públicos, que tem as pessoas mais idosas que vão receber aposentadoria, ou que vão tratar de alguns assuntos e que ficam na fila por horas ali. Isso não é mais possível. Para isso é que os bancos são bem pagos. Mais alguma pergunta, Beto? Não. Okay. É só essa mesmo. Tá aberto? Obrigado, não, ok. Doutor Paulo, muito obrigado aí pela sua gentileza nos atender. A gente vai acompanhar esse projeto aí para depois ver aqui a sanção do prefeito, ou veto, sanção, enfim. Mas duvido que vá vetar também, né? Porque acho que até mesmo é de interesse do próprio Cido, se no momento lançar mão de iniciativas assim, também fazê-lo dando essa segurança que as pessoas precisam ter de que, poxa, já é um negócio aqui. Não que as tentativas anteriores não tenham sido sérias, mas não eram efetivas, pô. Porque não obedecia aí um grau de envolvimento. Primeiro você dota aquilo tudo lá e tem um custo para isso e tudo mais, você só vai fazer isso se verdadeiramente você vai entregar aquilo que está sendo anunciado. Um grande abraço a você, muito obrigado pela atenção, doutor Paulo. Obrigado, Daércio, Beto, Dalberto, sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, bom dia para todos aí. Falei com o doutor Paulo Augusto Bernardes, vereador autor do projeto 8, agora da lei já aprovada, restando o trâmite agora seguinte.